Olá, bem-vindos à aula 35. Agora nós começamos o estudo de fluidos, especificamente com hidrostática, que é o estudo dos fluidos em repouso. Nessa videoaula a gente vai tratar da lei de Stevens. Bom, o que são fluidos? Quando a gente estudava os sólidos, eles tinham um volume bem definido. Com fluidos isso não ocorre. Ele pode escoar e assumir a forma do recipiente onde ele é colocado. Temos como exemplo os líquidos e os gases. E quais as possíveis aplicações desse estudo de fluidos? Veja, no próprio corpo nós temos uma bomba hidráulica, o coração, que é responsável por irrigar aí os vasos de todo o corpo. Então é importante conhecer a pressão sanguínea para descobrir como é que está a saúde do corpo e verificar possíveis doenças, por exemplo. Observe que para ferir a pressão, a gente utiliza aqui um medidor no braço. Por que a gente não utiliza esse medidor na perna, por exemplo? Então tem a ver com a questão da pressão hidrostática, que varia com a altura. Aqui nós temos um carro de Fórmula 1 e um avião. O que eles têm em comum do ponto de vista de fluidos? Como é que um avião tão pesado consegue voar? A explicação disso, parte dessa explicação, tem relação com a asa dele e com o princípio de Bernoulli e a equação da continuidade. Isso a gente vai ver em aulas mais à frente, mas basicamente, devido à diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa do avião, surge uma força de sustentação para cima que ela é contrária ao peso do avião. Então, é o que suporta o peso do avião, dependendo da velocidade aqui de cruzeiro desse avião. De modo análogo, acontece num carro de Fórmula 1. Como é que um carro nessa velocidade não decola, não sai da pista? É justamente por causa dos aerofólios, que agem do modo contrário ao da asa do avião, gerando uma força de sustentação para baixo, mantendo o carro na pista. Já essa imagem está simbolizando aqui um macaco hidráulico. Então, como é que a gente consegue carregar um carro, por exemplo, levantar um carro utilizando aqui uma alavanca? Bom, isso tem a ver com o princípio de Pascal. As pressões, a variação de pressão causada em um fluido, ela é igualmente distribuída, incluindo as paredes dos recipientes. Então, a gente consegue aqui aplicar uma força pequena numa área pequena, a consequência é ter uma força maior numa área maior. A gente vai ver isso mais para frente, na próxima videoaula. Imagine agora essa situação aqui. Nós temos um transatlântico aqui. Imagine o peso desse navio. Como é que esse navio não afunda? Então, isso também tem relação com fluidos. Aqui entra o princípio de Arquimedes, ou empuxo. Na verdade, o peso de todo esse navio é igual ao peso do fluido que ele desloca. Então, existe uma força para cima, que é o empuxo, que está contrabalanceando o peso. A gente pode dizer também que esse navio é oco. Então, essa é uma das razões pelas quais ele é composto por um material que é bem mais denso do que a água. Entretanto, como ele é cheio de água, ou cheio de ar, ele não é completamente maciço, de metal, por exemplo. Então, a gente não pode afirmar simplesmente que ele é mais denso e essa é a razão pela qual ele deveria afundar. Então, tem outras relações envolvidas aí. O fato dele ser oco e fazer com que ele desloque o peso de fluido igualzinho ao peso dele. No nosso dia a dia, fluidos também estão presentes. Então, em nossa casa, a gente tem uma caixa d'água a uma certa altura para que a água tenha pressão suficiente para sair aqui nas nossas torneiras, chuveiros, pias. Então, todo o sistema hidráulico de uma casa é projetado com base nos princípios aí, dos fluidos. Ok? Uma outra aplicação é na agricultura. A gente tem a irrigação, por exemplo. Esse aqui é um tipo de irrigação, uma irrigação por microaspersão, que vai utilizar aqui o controle dos fluidos, então é preciso conhecer a vazão e a pressão com que ele sai. Aqui tem uma outra imagem bastante ilustrativa que traz aqui onde estão empregados vários conceitos que a gente vai trabalhar aqui em fluidos na irrigação. Então, tem uma relação aqui que mostra que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Na verdade, todos os sistemas que estão sujeitos à pressão atmosférica, se isso fosse composto pelo fluido de mercúrio, ele subiria até uma certa altura de 76 milímetros. Então, é um experimento aí famoso que mostrou essa equivalência de milímetros de mercúrio com pressão atmosférica. Existe uma relação também com a altura da coluna d'água. Então, alguns sistemas são medidos a pressão em metros d'água.
Aqui nós temos uma das relações principais, que é a pressão é igual a força sobre área. Então, a gente vai utilizar bastante esse conceito de pressão aqui no estudo de fluidos. Temos aqui a lei de Stevens, e a pressão hidrostática. Então, veja que a pressão depende da altura da coluna de fluido. Aqui a gente tem a equação da continuidade, a gente vai ver já em hidrodinâmica, que ao aumentar ou diminuir a área de um cano, por exemplo, onde a gente tenha um fluido incompressível passando, consequentemente a velocidade vai alterar. Por exemplo, quando você pressiona a ponta de uma mangueira, então, você diminuiu a área, você aumenta a velocidade. Essa é a equação da continuidade. A gente vai ver também o princípio de Arquimedes, que fala sobre o empuxo. A gente vai ver a equação de Bernoulli, que é essa daqui, que na verdade é uma equação de conservação de energia para fluidos. E aqui tem diversas aplicações. Entre elas, a razão pela qual um avião voa, a forma pela qual o avião mede a própria velocidade, entre outras. Então vamos lá. Diferente do trabalho que a gente fazia com fluidos, com sólidos, corpos rígidos, lá a gente trabalhava com massas e forças, certo? A questão é que o volume de um sólido não varia. Então, a mesma força que é aplicada, ela é aplicada em qualquer ponto da extensão do nosso corpo. A gente considerava o centro de massa, o centro de gravidade, e pensávamos todo o sistema como se as forças atuassem apenas nesse ponto. A gente podia fazer a mesma coisa com a massa e chamávamos de centro de massa. Agora, no estudo de fluidos, a gente não pode fazer a mesma coisa, porque os fluidos não têm volume bem definido, como os objetos sólidos. Então a gente vai trabalhar com fluidos com outros conceitos, com a massa específica, que é a massa por unidade de volume, e com a pressão, que é a força por unidade de área. Então essas novas duas grandezas serão as que a gente vai utilizar aí para trabalhar a questão dos fluidos, ok? Bom, no sistema internacional a gente tem massa por unidade de volume e vai ser dado em quilogramas por metro cúbico, embora seja comum aparecer gramas por centímetros cúbicos, por exemplo. A gente vai ter que fazer a conversão. No caso de pressão, tem várias unidades que são utilizadas, principalmente na indústria. A gente utiliza no sistema internacional força em Newton, área em metro quadrado, então Newton por metro quadrado, que foi batizado como Pascal. Embora a gente utilize também a ATM, que são atmosfera, e aparecem outras unidades, como o bar, o PSI, que são utilizados aí comumente no dia a dia, na indústria, em alguns equipamentos. Bom, um aspecto interessante sobre essa fórmula de pressão é o seguinte, ó. Vocês já viram uma pessoa deitando em uma cama de pregos? Pois é, esse experimento ele pode ser realizado e a pessoa não vai sofrer tanto como a gente imagina deitando em cama de prego. Por que isso acontece? Na verdade, o peso da pessoa está sendo distribuído, o peso, que no caso é força-peso, está sendo distribuído em uma área. Então você tem uma força distribuída pela área, você vai ter uma pressão. Quanto maior essa área, menor a pressão que vai ser causada aqui na superfície da pele da pessoa. Portanto, é possível sim deitar sem prejuízo na cama de prego, porque a área pela qual você está distribuindo o seu peso é grande. Imagine que você utilize uma agulha para perfurar a pele, por exemplo, para tomar uma vacina e por aí vai. O que acontece é que a área da agulha é muito pequena e você vai aplicar uma força sobre uma área pequena. Aí você vai sentir uma pressão maior. Agora imagine que você tenha centenas de agulhas e você aplique a mesma força. Então você vai ter uma força sobre uma área maior. Então a pressão que você vai sentir é menor. Essa pressão pode ser insuficiente para romper a estrutura aqui da pele. Portanto, esse fenômeno é possível devido à relação de força e área. Ok? Ainda sobre massa específica, o que a gente pode tratar é o seguinte, ele lembra muito a densidade, mas a densidade é utilizado para objetos, para corpos, enquanto massa específica é utilizado para substâncias. Pense o seguinte, um mesmo corpo pode ser composto por várias substâncias. Então, quando a gente fala de densidade, a gente está falando de densidade de um corpo como um todo. Mas ele pode ser composto por metal, ele pode ser composto por alumínio, enfim, por isopor, por várias substâncias diferentes. E cada substância tem a sua própria massa específica, ok? Então a gente vai trabalhar com esse conceito. Vamos lá. Alguns exemplos aqui de massas específicas. Veja, aqui a gente tem o ar a 20 graus Celsius e 1 atm de pressão,
que é o que é equivalente a 10 a quinta, a gente já vai ver isso, 10 a quinta Pascal, 10 a quinta Newton por metro. A massa específica é 1,21 kg por metro cúbico, o ar. Então imagine que você tem 1 metro cúbico de ar a 20 graus Celsius e 1 atm de pressão. Ele vai ter uma massa específica de 1,21 kg por metro cúbico. Se ele tiver 50 atmosferas de pressão, então aumentou 50 vezes a atmosfera, a massa específica passa a ser 60,5. Então ele fica mais com a massa específica maior e bem maior. Agora olha a água. Aqui a gente está falando de um gás, agora a gente está falando de um fluido, de um líquido. Nas mesmas condições, 20 graus Celsius e 1 atm, aqui a gente tem 0,998 vezes 1000, ou seja, 998 quilos por metro cúbico. Aqui eu já quero chamar a atenção de uma coisa. A água é aproximadamente 1000 vezes mais densa do que o ar, nas mesmas condições, ok? Bom, agora quando a gente fala aqui da água a 20 graus e 50 atmosferas, olha a diferença. Passou de 998 para 1000 quilogramas por metro cúbico. Então a diferença é muito pequena. Então é 0,2% de aumento. Significa que os gases, de um modo geral, eles são mais suscetíveis à variação da massa específica quando a gente altera as condições aí, temperatura e pressão. Já os líquidos, eles são menos suscetíveis a essa variação. A gente pode chamar, por exemplo, alguns líquidos de praticamente incompressíveis, quer dizer que sua massa específica praticamente não varia. A gente vai trabalhar com isso quando a gente for falar um pouco de fluidos ideais, ok? Aqui a gente percebe que a água do mar ela é um pouco mais densa, então 1024 kg por metro cúbico, o sangue 1060, também um pouco mais denso, kg por metro cúbico, ok? Então aqui algumas massas específicas aí para a gente ter uma noção dos valores. Aqui a gente tem uma tabela de pressão, de pressões e as suas conversões. Então, por exemplo, quanto equivale uma atmosfera? Está aqui. Aqui a gente tem Pascal, que é Newton por metro quadrado. O Sistema Internacional de Unidades usa esse padrão. A gente tem um bar, a gente tem uma atmosfera técnica, o ATM, atmosfera métrica. O torr, que era o antigo milímetro de mercúrio. Então, foi um experimento do Torricelli que mostrou que uma atmosfera, na pressão de uma atmosfera, quer dizer, na pressão no nível do mar, a gente tem uma atmosfera, esse é o padrão. E nessa atmosfera, um tubo com mercúrio, ele pode subir a uma altura de 760 milímetros, ou 76 centímetros de mercúrio. Aqui a gente tem uma outra unidade também, bastante utilizada, o PSI, é o libra-força por polegada ao quadrado. Bom, então estão aqui as conversões. Chama atenção para uma atmosfera, que vale aproximadamente 10 a quinta Pascal, essa é uma das que a gente vai mais utilizar, ou 760 milímetros de mercúrio, que é o torr, ok? Então são as unidades que a gente mais utiliza. Qualquer outra, a gente pode fazer a conversão aqui com essa tabela. Bom, aí a gente entra na lei de Stevens. É a nossa primeira lei aí de fluidos em repouso. Então imagine o seguinte, ó. A lei de Stevens ela diz que a pressão em um ponto do fluido em equilíbrio estático, ok? Então, esse fluido não está se movimentando, está em repouso. Essa pressão vai depender da profundidade do ponto onde ele se encontra, mas não da dimensão horizontal do fluido, somente da dimensão vertical, ok? Então, vejamos. Imagine que a gente tem aqui num reservatório um cilindro d'água. Então, imagine aqui que seja um cilindro. A gente está vendo aqui lateralmente, mas essa parte de cima aqui, na verdade, é um cilindro, ok? Um cilindro de água. Bom, nesse cilindro, o que a gente tem? Ele é um cilindro submerso, certo? Quais são as forças que estão atuando aqui nesse cilindro? É isso que a gente quer saber. Observe que a gente tem a força F2 para cima, a força F1 para baixo, mg para baixo. Então, F2 é igual a F1 mais g. Qual é a origem dessas forças? Pense o seguinte, ó. Imagine que aqui tem um cilindro, só que acima dele também tem fluido. Então, esse fluido de cima pressiona, ele aplica uma força sobre o cilindro de baixo. Como se fosse um livro sobre uma mesa, por exemplo. Então, a força peso do livro vai atuar sobre a mesa. Então, imagine que essa parte de cima da água vai aplicar uma força aqui na parte de cima que aponta para baixo. Ok? Pensando no nosso cilindro. Por outro lado, por que ele não desce? Ele não desce porque a parte de baixo
O fluido que está abaixo dele aplica uma força para cima para equilibrar ele, porque ele está parado. Além disso, tem o peso do próprio cilindro. Essas são as três forças envolvidas. O que está em cima dele aplica uma força para baixo, ele próprio tem um peso, e o que está abaixo dele aplica uma força para cima. Essas três forças têm que se equilibrar. Então a gente tem que F2 é igual a F1 mais mg, ok? Porém, em fluidos, a gente não vai trabalhar com forças e massas. A massa vai ser dada pela massa específica vezes o volume. Lembram? Se o volume, ou se a massa específica é massa por volume, então a massa é massa específica vezes volume. Então é assim que a gente vai trabalhar em fluido. Ok? E qual é o volume desse cilindro? É a área vezes a altura. A altura vai ser, aqui é o zero, né? Aqui é o y2, então é y2 menos y1. Então a gente tem área vezes y2 menos y1 é o volume, vezes a massa específica, isso vai dar a massa. E quem é força? Pressão vezes área. Como a gente havia visto, se pressão é força sobre área, força é pressão vezes área. Então F1 é P1A, F2 é P2A e a massa é ρA y2 menos y1. Substituindo isso aqui nessa expressão, a gente tem P2A é igual a P1A mais ρAg y2 menos y1. Observe que aparece área aqui, aqui e aqui. O que a gente conclui? Que não vai depender da área. Então, a gente vai ter, cortando a área aqui, P2, ou seja, a pressão no ponto mais abaixo, é igual a P1, a pressão no ponto mais acima, mais um termo de pressão referente à altura da coluna de fluido. Observem, vai depender da massa específica do fluido, gravidade e essa diferença de altura. Ok? A gente ainda pode modificar um pouco essa expressão da seguinte forma. Imagine que o nosso ponto 1 seja justamente a superfície livre aqui, no caso a interface com o ar. Então, que pressão é essa? P1 vai ser pressão atmosférica. Toda pressão no nível do mar é considerada pressão atmosférica. Nosso Y1 vai ser zero. Essa profundidade a gente vai chamar de H. Então, a gente vai ter que a pressão, que eu estou chamando de P2, passou a ser o P. Quer dizer, a pressão abaixo do nível do mar vai ser P1, que é o quê? A pressão atmosfera, a pressão na superfície do líquido, mais massa específica do líquido, gravidade vezes altura. No caso, vezes profundidade. Essa aqui é a lei de Stevens, que afirma que a pressão abaixo do nível do mar depende da pressão no nível do mar mais um termo referente à altura da coluna de fluido, independente da área. Não importa a área, a pressão vai depender da altura da coluna desse fluido. Ok? E se for assim, isso abaixo do nível do mar, por exemplo, um mergulhador. Então, cada 5 metros que ele mergulhar, ele vai sofrer o efeito de um aumento de pressão referente à massa específica aqui da água, a gravidade vezes a altura. Já se for acima do nível do mar, como é que fica a pressão? Seria a pressão no nível do mar menos o termo da pressão referente à altura onde a pessoa se encontra acima do nível do mar. Então, tem um termo de menos. O mais quer dizer que está aumentando a pressão para baixo, o menos quer dizer que para cima a pressão vai diminuindo. Então, essa pressão no nível do mar é referente à altura da coluna de fluido que está sobre a nossa cabeça. Agora, se a gente vai subindo, 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 a pressão vai diminuindo. Então, por exemplo, quem se encontra em países que têm uma altitude maior, ou até em montanhas, por exemplo, a pressão lá é menor do que a pressão de quem está no nível do mar ou países baixos, que estão abaixo do nível do mar. Ok? Uma coisa curiosa é o seguinte, ó, mergulhadores, eles sofrem efeitos fisiológicos do aumento de pressão. Então, quando eles mergulham, tem alguns cuidados que tem que se tomar. Por exemplo, não pode mergulhar de vez, porque sofrem alguns efeitos aí. Tem uma questão de, se alguém estiver mergulhando sem equipamento, por exemplo, vai sentir um efeito no tímpano, porque o tímpano é o nosso órgão que ele é especializado em medir variação de pressão. Porque, na verdade, quando a gente fala, o que a gente produz são variações de pressões no ar. Essa variação de pressão é detectada pelo tímpano, o tímpano vibra e a gente transforma isso em sinal elétrico. Então, é um órgão especializado em medir variação de pressão. Então, quando a gente mergulha, se a gente mergulha sem equipamento, o tímpano da gente vai sofrer esse efeito da pressão. Do mesmo modo, acontece se você desce de carro
uma região muito baixa, por exemplo, uma ladeira muito alta, então você sente um certo incômodo no tímpano. Quando decola de avião ou pousa, você sente um incômodo também no ouvido, como uma consequência aí dessa variação de pressão, ok? Então são alguns efeitos aí relacionados aí com a lei de Stephen. Aqui tem algumas conclusões. A pressão de um fluido ela é a mesma em todos os pontos situados à mesma altura. Então, eu posso estar nesse ponto aqui ou em qualquer outro ponto aqui na horizontal, a pressão vai ser a mesma, porque só depende da altura ou profundidade, ok? E tem um outro conceito que é chamado de pressão manométrica. O que é pressão manométrica? É muito utilizado, por exemplo, quando a gente tem algum reservatório. Quando você vai, por exemplo, encher o pneu de uma bicicleta, de um carro. Quando você vai fazer isso, a pressão que está indicando lá não é a pressão absoluta, é a pressão manométrica. O que isso quer dizer? É a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Então seria o P menos P0, ou seja, apenas o ρGH. Então isso é chamado de pressão manométrica, ok? É só subtrair a pressão da atmosférica para não ficar carregando o valor da pressão atmosférica sempre. Vejamos um exemplo aqui. Então nós temos um tubo em forma de U. Está aqui o nosso tubo, a gente tem uma interface, ó, do lado esquerdo a gente tem óleo, do lado direito a gente tem água, e a gente tem uma interface aqui onde está aqui em contato a água e o óleo, ok? Então, os dois líquidos estão em equilíbrio estático. No lado direito, água, com massa específica 998 kg por metro cúbico. E no lado esquerdo, a gente tem óleo, com a massa específica desconhecida. Nosso objetivo é determinar essa massa específica. Os valores indicados aqui na figura são L, 135 milímetros, e D, 12,3 milímetros. Pergunta-se qual é a massa específica do óleo. Como é que a gente vai usar a lei de Stephen para determinar isso? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, ó. Olha essa interface. Daqui para baixo tudo é igual, ok? Só tem água. Se essa camada de óleo produzisse uma pressão aqui, no caso, se aplicasse uma força maior do que o que essa coluna de água aplica a força aqui, esse objeto ia se mover. Então, os fluidos iam se mover. Se eles estão em repouso, quer dizer que nesse ponto, o peso dessa camada de óleo tem que ser igual ao peso dessa camada de água, ok? Por essa razão é que eles estão em equilíbrio. Mas lembre-se, em fluidos a gente não vai trabalhar com peso, a gente vai trabalhar com pressões. Então, a gente vai ter, então, a pressão que esse óleo causa nesse ponto tem que ser igual à pressão que essa camada de água causa nesse ponto. É aí que a gente parte para resolver o problema. Ok? Então, na interface, a gente tem qual é a pressão pelo lado esquerdo. Então, a pressão pelo lado esquerdo é pressão atmosférica, porque o tubo está aberto, mais um termo de pressão referente à altura da coluna de óleo. Então, ρ, G e a altura da coluna, no caso, massa específica do óleo, gravidade, e aqui a gente tem L mais D, que é a altura da coluna do óleo. E essa pressão tem que ser igual à pressão que está do outro lado, na mesma interface, que vai ser o quê? P0 também, porque o tubo está aberto, pressão atmosférica, mais massa específica da água, gravidade, e L, que é o comprimento aqui, essa altura da camada de água, ok? As pressões atmosféricas, se eu passar para o outro lado, eles vão se cancelar, vai sobrar que este termo é igual a este termo. Logo, a gravidade também não vai... a gente pode cancelar, a gente vai ter que ρx, L mais D, é igual a ρA vezes L. Se eu passar o L mais D dividindo, então eu tenho ρx é igual a ρA vezes L sobre L mais D. Utilizando os dados que o problema forneceu, 998 aqui, quilogramas por metro cúbico, e as dimensões, a gente consegue obter a massa específica do óleo. Uma observação. Nós temos aqui as unidades em milímetros, não estão em metros. A gente pode utilizar mesmo assim? Nesse caso, pode. Por quê? A gente está dividindo aqui, ó, o denominador vai ficar em unidade de milímetro. E essa parte do numerador também vai estar na mesma unidade. Então, a gente vai cancelar a unidade, ou seja, o ρ de x vai ter a mesma unidade de ρ de A, ok? Por isso que a gente não precisa transformar. De um modo geral, a gente transformaria para metro. Mas nesse caso, como você está dividindo uma grandeza pela mesma grandeza, então pode-se manter a unidade. 998 vezes 135 dividido por 147,3,
a gente obtém a massa específica do óleo 915 kg por metro cúbico. Observe que o óleo é menos denso do que a água. Por essa razão, ele precisa de uma altura maior para compensar o fato de que ele é menos denso e causar a mesma pressão aqui na superfície para que esse fluido esteja em equilíbrio. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.